Fala galera, Sandro Sampaio com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te apresentar 10 maneiras de aumentar a tua performance usando um software Adobe que provavelmente você está pagando e não está usando. Se você é fotógrafo, designer ou criador de conteúdo, você vai se impressionar com essas dicas. Vem comigo, bora? O primeiro motivo é sobre perfil de cores. Ele é um software que além de ele te mostrar qual que é a organização dos teus perfis, quais os perfis que você tem nas tuas imagens, ele faz a sincronia de perfil entre todos os softwares da Adobe. Ou seja, se você trabalhar no Photoshop com o perfil sRGB, você vai trabalhar também no Illustrator, você vai trabalhar também no InDesign. Se você trabalhar com o Foga 39, que é um perfil de impressão offset, você vai trabalhar com ele em todos os softwares da Adobe. Estou com um perfil de revista que ele está aqui, ó, mostrando 264% de somatória. Se eu mandar isso aqui para uma impressão, seria offset com perfil Fogra, que consegue até 320% de somatória. O que acontece? Esse meu arquivo aqui, ele vai chegar lá e não vai ter a potência total, não vai chegar ao seu 100% de cor ou de luz. Por quê? Porque eu estou mandando um perfil com uma porcentagem de cor baixa e o meu papel consegue capturar, consegue mostrar mais cor e mais luz. Como é que eu vou saber isso? Então aqui, ó, Edit, Color Settings. Aqui ele já está me mostrando, ó, esse ícone que todos os outros meus softwares não estão sincronizados. Ou seja, quer dizer que no Photoshop está um perfil, no InDesign está outro, no Illustrator está outro. Então aqui ele está com os perfis. O que eu vou fazer? Eu vou aqui no Bridge, vou aqui em Edit, Color Settings e aqui eu vou escolher qual perfil que eu vou trabalhar. No caso, eu já tenho salvo. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo sobre perfil de cor e como as tuas imagens não saírem erradas na impressão. Então aqui no caso eu vou trabalhar com o padrão. Eu vou dar um Apply. E o que estou dizendo agora para os meus programas? Que todos os softwares da Adobe estão trabalhando com o mesmo perfil. Vou lá no Photoshop e agora eu vou aqui em Color Settings. Olha só, meu íconezinho já mudou e aqui já está com Fogra com Adobe. Isso significa que todos os softwares estão com o mesmo perfil. O segundo motivo, curadoria das suas fotos. O que isso quer dizer? Para você escolher suas imagens. Na semana que vem eu vou fazer um vídeo sobre o Capture One com as imagens da minha amiga Giovanna Curi, que é uma fotógrafa lá de Dubai que fotografa celebridade, uma baita de uma fotógrafa. Todo o tutorial baseado nas imagens dela aqui no Capture One, que é um software fantástico de captura de imagem e de revelação, como Camera Raw, Lightroom, só que ele é muito, mas muito melhor, que às vezes eu chego a dispensar o Photoshop só para usar ele. Então aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar estrelinha nas minhas imagens, deixa eu mudar aqui, ó. Eu posso fazer o ranqueamento de estrelas, eu posso colocar label. Então é uma maneira de eu poder escolher as fotos com o meu cliente. Então é um software que pode fazer curadoria muito bem. Terceiro motivo, a organização dos meus arquivos. Aqui, ó, em favoritos eu tenho essa pastinha aqui que eu tenho vários arquivos, mas eu quero ver as fotos que eu tenho dentro das subpastas também. Eu venho aqui em View, Show Item from Subfolders e vai me mostrar todos os tipos de arquivos que eu tenho aqui, ó. E aqui, ó, para ver aquela questão do perfil que eu falei aquela hora, ó, aqui em Filter, se eu vier aqui embaixo, ó, eu vou ter aqui, ó, Color Profile. E eu consigo ver quais os perfis que estão aqui dentro dessa pasta, ó, Adobe, Fogra, Jornal. Então, com isso, ó, Fogra e o Jornal, aqui eu consigo ver qual o perfil que eu estou usando, ó. Então, é uma maneira também de eu não mandar um arquivo errado para impressão. Vamos voltar aqui, Collections. Outra coisa, eu posso organizar por coleções. Eu tenho aqui no caso fotos conceito, fotos estilo, elas estão na mesma pasta, mas elas estão numa pasta virtual separada. Se eu voltar aqui no Bridge, ó, elas estão todas juntas, mas aqui na minha coleção, só as estilos, só as conceituais, então é uma maneira bem interessante de eu organizar o meu trabalho. E aqui em Label, a gente tem uma organização que eu vejo as fotos que já estão com PEF, as que já estão retocadas, as que já estão aprovadas, as que já estão aguardando e as que ainda precisam manipular. Então, é uma forma interessante de você trabalhar em equipe. Se você trabalha em equipe online e tem um disco virtual, ele também funciona. Claro que ele leva um pouquinho mais de tempo por questão da rede que é mais lenta e às vezes o arquivo é um pouco pesado para subir o XMP, que é o arquivinho que faz essa atualização dos labels. Essas fotos aqui a gente fez para Josefina Design, que é uma empresa que faz joias.
Essa aqui é uma modelo brasileira que tem assim a sua carreira internacional aí arrebentando, que é a Isadora Costa. Eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição. E essas fotos eu fiz junto com meu colega na faculdade, o Igor Minato. Também vou deixar aqui para vocês verem. Quarto motivo porque eu vou usar o Bridge. Tipos de arquivo. Ele é um software que ele faz a leitura de vários tipos de arquivo. Por exemplo, Illustrator, PDF, fonte, PSD, arquivo em RAW, vídeo, música. Então, se eu clicar aqui nessa música aqui, por exemplo, ó, ou por exemplo, vídeo aqui, ó, tem um vídeo, eu quero visualizar esse vídeo. Então, play aqui, ó. Esse aqui é um tutorial que eu fiz para trocar, como trocar o céu. Então, você pode visualizar vários tipos de arquivo. Ó, o PDF, que interessante. Você dá um espaço, ó, e clica com a setinha para o lado, ó. Você vai navegar no PDF sem precisar abrir o arquivo. Então, é uma maneira muito fácil de trabalhar com ele. Quinto motivo. Então, eu vou entrar aqui na pastinha no Steel e eu vou fazer a mudança de alguns nomes. Às vezes você precisa mandar um trabalho para um cliente, você precisa botar o nome, ou às vezes você precisa trocar a campanha, o produto. Então, é uma maneira fácil de trabalhar. Vou selecionar esses arquivos aqui, vou aqui em Tools, Batch Rename. Eu posso criar aqui, ó, alguns presets, tá? Então, no caso aqui, eu vou colocar aqui, ó, o cliente, o nome e deixar o nome do arquivo. Por exemplo, vou deixar aqui um erro só para a gente simular aqui e a gente poder corrigir depois. Josefina Design. E aqui eu vou preservar o nome do arquivo. Aqui ele já está me mostrando, ó, como é que vai ser esse nome aqui, ó. Ok, vou dar um rename. Pronto, já está renomeado. Agora eu vi que tem um erro, então eu vou selecionar esses arquivos aqui. Tools, Batch Rename. E agora eu vou mudar aqui, ó. Em vez de preset, eu vou mudar aqui, ó. E agora aqui eu vou botar o nome errado e vou colocar o nome certo. E aqui ele já está me mostrando aqui, ó, a mudança que ele vai fazer. É uma maneira de trabalhar bem interessante. Você vai ganhar velocidade. E hoje um dos diferenciais é a velocidade que você entrega o seu trabalho. E ele é um programa que vai te ajudar. Sexto motivo. Eu vou processar vários tipos de arquivo. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, Export. Eu posso criar alguns presets também. Eu posso selecionar as fotos e eu posso arrastar e processar. Particularmente, eu não gosto muito desse. Eu acho ele mais lento. O que eu prefiro? Eu gosto de usar esse aqui, ó, Tools, Photoshop, Imagem Processor. Aqui eu posso escolher tamanho que eu vou exportar esse arquivo, JPEG, TIFF, PSD. O que mais me chama a atenção aqui é que eu posso escolher esse pacote. Então eu posso mandar para o jornal, para a revista e para o offset. Posso deixar quantas imagens eu quiser aqui, ele vai processar e vai fazer tudo sozinho. Sétimo motivo. Ou vamos voltar nessa pasta aqui, ó. Bridge. Beleza. Estou na pastinha aqui. Eu posso ver aqui, ó, as propriedades da imagem. Eu tenho quem criou, quem fotografou, qual que é o tipo de trabalho, tamanho, tudo. Mas teve fotos aqui que eu fiz e outras fotos que foi o Igor que fez. Então, como é que eu sei que as fotos são minhas, as fotos são deles? Eu posso ver as palavras-chave, posso adicionar a palavra-chave na imagem. E também posso filtrar aqui, ó, por palavra-chave. As do Igor e as minhas. Mas vamos dizer que essas imagens aqui foram o Igor que fotografou. E eu quero mudar aqui. O que eu faço? Em vez de eu vir aqui mudar, eu posso vir aqui, ó, Tools. Eu tenho já aqui, ó, uma metadata criado com o nome dele. Ou eu posso criar um novo, colocar todas as informações. E eu vou aqui, ó, Tools, Edit, Append, Igor Minato. O que vai acontecer agora? Ele já tá, ó, ele já tá processando as imagens e já vai estar com todos os nomes aqui do Igor, o e-mail dele, o telefone, o Instagram. Se a pessoa precisar entrar em contato com ele, já está tudo salvo aqui. Oitavo motivo, a integração com todos os softwares. Então, você pode trabalhar, abrir dois cliques, ele vai abrir no Photoshop, você pode direcionar para saber qual é o software que você quer que ele abra. Mas, por exemplo, aqui, ó, eu vou usar o InDesign. Então, se eu vim aqui no Bridge e eu quero jogar essas imagens lá no InDesign, só puxar aqui, ó, e eu vou largar aqui, ó. Olha que facilidade de trabalhar. Essa integração com softwares eu acho fantástico. Nono motivo. Vamos aqui em, deixa eu ver, Grid. Ó, você que trabalha, que vende imagem na Adobe Stock, ou que você quer fazer o seu portfólio, tem o portfólio online ou Behance, você pode do Bridge mandar direto lá para o teu site. Uma das coisas que eu usava bastante antigamente era eu usava o portfólio para fazer aprovação com o cliente. Então eu selecionava as fotos aqui, deixa eu pegar essas aqui, ó. Essas aqui. Eu vim aqui em Publish, em Portfólio.
Só larga aqui em cima, ó. Ele vai me perguntar o que que é. Então eu tô fazendo aqui, ó, Bridge. Vamos botar aqui Bridge. Não quero publicar no Behance, só quero no portfólio. Ok. Ele já está processando as minhas imagens, está subindo as minhas imagens na internet. E eu vou lá no meu portfólio. Espera um pouquinho aqui. Ele já vai atualizar. E aqui estão as minhas imagens já no meu portfólio. Deixa eu vir aqui. Ó, eu posso editar a imagem da capa. Vamos dizer aqui que eu quero outra capa em vez dessa imagem aqui. Ó. Eu quero colocar essa aqui, ó. Pronto. Atualizar. Pronto, ó, já está publicado. Então isso aqui, ó, é uma maneira rápida de eu publicar algumas fotos e mandar para o cliente aprovar. Dizer, olha, o que, que você acha desse trabalho? Quiser, faz o seguinte, dá uma olhada aí, ó. E aí me responde o e-mailzinho, vê o que, que você acha, se você gostou, se você quer mudar. Esse aqui é um material que eu fiz sobre grid e sobre regra dos terços na composição fotográfica. Vou deixar o link aqui também aqui embaixo. E o 10º motivo, e não menos importante, liberar espaço na sua máquina. Vamos dizer que você está com um espaço pequeno, como você usa o Lightroom, o Camera Raw, o Bridge, e ele pode consumir teu espaço, né? E aqui você pode vir aqui, ó, em Edit, Preference, Cache Manager, e aí você pode dar um Purge. O que, que ele vai fazer? Você clica aqui e ele limpa todos os temporários. Ou você pode limpar o temporário só da pasta, por exemplo. Aqui, deixa eu entrar aqui nessa pasta no Bridge, que é a principal. Posso vir aqui em Tools, Cache e vou dar um Purge. Ele vai limpar todas as miniaturas e tirar todos os temporários que tem aqui dentro. É isso aí, pessoal. Então deixa um like aí para fortalecer nosso trabalho, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais conteúdo como esse. Espero que tenha ajudado e um abraço, até a próxima.